Nós vamos iniciar o estudo. Livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, do 18 ao 23. Nessa noite nós vamos falar sobre o tema namoro, noivado e casamento. Será o tema dessa doutrina. Namoro, noivado e casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Amém? Já foi orado? A igreja pode sentar? Então, nesta noite, o Senhor preparou para nós esse tema, onde vamos falar sobre essas três partes: namoro, noivado e casamento. E nós lemos aqui o momento da formação, da criação de Deus, onde o Senhor, Ele criou, tudo que existe. O Senhor criou os animais, o Senhor criou a natureza, o Senhor criou as águas, o Senhor fez separação das águas. E depois de tudo criado, até mesmo o homem foi criado no sexto dia. E agora o Senhor, Ele dá autoridade para o homem dominar a terra e sujeitar. Mas nós vemos aí Adão também com autoridade em poder nomear ou dar nome a todos os animais, a todas as aves que se encontravam ali, e assim ele fez. Só que Deus, olhando para o coração de Adão, percebe que Adão, ele não estava 100% feliz, apesar de tudo estar ali sob a sua sujeição. Apesar da presença de Deus ali na viração do dia, era algo muito forte, o contato entre Adão e também Deus, mas havia um espaço vazio, e esse espaço vazio, Deus entendeu que poderia somente preencher através de alguém semelhante a Ele. Um ser humano que pudesse então corresponder à sua expectativa. Então Deus fez a mulher. Nós sabemos que o homem, ele foi criado diretamente do pó da terra. Mas agora a mulher, ela é criada não diretamente do pó da terra, ela é criada do homem já criado. Aonde Deus, Ele permite um sono pesado em Adão, e quando ele adormece, agora o Senhor faz na semelhança de uma cirurgia. Ele abre o lado de Adão,
retira uma costela e daquela costela ele vai criar a primeira mulher. Onde ali o Senhor cria a mulher. Quando Adão, ele volta daquele sono, ele acorda daquela anestesia, vamos dizer assim, ele observa agora um ser humano, porém com características diferentes da dele. Mas naquele momento o Senhor abençoou aquele casal. O Senhor disse assim: olha, Adão, eu percebi o que faltava na sua vida era exatamente uma mulher, e por isso eu a criei. E Adão agora, ele fica feliz, e Adão, ele vai agora perceber que ele estava realizado. Dentro dessas três fases, namoro, noivado e casamento, que nós vamos falar aqui nesta noite, eu percebo algo bastante interessante, que Deus, Ele não criou o ser humano para poder ficar só. O Criador, Ele percebeu que o homem, o ser humano, ele precisa de viver ao lado de alguém. Nós observamos, irmãos, que a solidão, ela é algo muito ruim. A solidão, ela traz muitas consequências ruins na vida de uma pessoa. Nós observamos que tem pessoas que começam a ter certos problemas, que elas começam a se isolar. E muitas pessoas até dizem que elas preferem viver isoladamente. Porém, a natureza humana não foi criada para viver dessa forma. Nós fomos criados para viver em sociedade. Nós fomos criados para nós termos um relacionamento, para nós compartilharmos, os nossos problemas, as nossas alegrias, para nós termos alguém à altura que corresponda à nossa necessidade. Foi isso que Deus viu que faltava. Então observe, Adão, ele tinha autoridade, Adão, ele tinha o controle daquele jardim, mas mesmo assim faltava algo. Então não basta o ser humano ele ter isso, ter aquilo, ter até uma posição de autoridade, se ele vive isolado. Então vai ficar faltando alguma coisa. E falando sobre família, é algo bastante importante que nós vamos ver aqui agora, nessa noite, porque desde o primeiro momento em que o ser humano ele foi criado, a família, ela é alvo de Satanás, é alvo número 1 de Satanás. Só que de um tempo para cá, de uns anos para cá, o que eu tenho observado, eu creio também que você tem observado, que a luta, o combate entre as famílias aumentou de uma maneira muito grande. Nós nunca vimos um tempo de tantos casamentos destruídos. Nós nunca vimos um tempo de tantos divórcios. É impressionante o que está acontecendo. Nós nunca vimos um tempo de tantas pessoas com problemas na área sentimental. E aí, o servo e a serva de Deus precisa estar firmado na palavra do Senhor, para que possa conseguir armas espirituais para defender a sua família. Porque o inimigo sabe que uma família abençoada é um perigo para o inferno. Mas uma família que está com problema, ela não vai ficar, veja que coisa interessante. Uma família, quando ela está enfrentando um problema, vamos trazer para dentro da igreja, vamos esquecer um pouquinho as pessoas do mundo, vamos trazer para nós. Uma família na igreja, que está com problemas em casa, você não acha que reflete na igreja? Reflete. Porque a igreja ela é composta de quê? De pessoas. A igreja ela é composta de família. Então aí nós começamos a ver o irmão, nós começamos a ver a irmã triste na igreja. Nós começamos às vezes a receber relatos que nos deixam preocupados.
né? Muitas das vezes até nos entristecemos com alguns irmãos e com algumas irmãs que dizem assim: pastor, o meu casamento não está nada bem, está por um fio, nem a minha família, os meus filhos estão com sérios problemas. Então nós percebemos o quê? Que reflete até mesmo na igreja. Mas é importante a gente conhecer estudar sobre esse tema, principalmente para quem quer ter uma família, para quem quer exatamente lá na frente, no futuro, você edificar uma família. Porque olha só que coisa séria, tem muitas pessoas que se convertem e vêm lá do mundo, e às vezes vem com aquele problema chamado lar dividido. Às vezes a esposa não é crente, o esposo não é crente, e não tem como ficar 100% bem. O marido, ele pode ser uma ótima pessoa, a esposa também pode não impedir que você venha para a igreja, congregar, ser uma serva, um servo de Deus. De repente até vem com a pessoa fazer uma visita com aquele irmão, com aquela irmã, mas sempre vai dar algum problema, algum desnível. Vai se enfrentar aquele problema do lar dividido, exemplo, bebidas alcoólicas dentro de casa, músicas que são tocadas dentro de casa que não são de Deus, determinados lugares que aquele cônjuge, né, vai, que a pessoa muitas das vezes até vai discutir, não vai não, mas ele ou ela muitas das vezes vai dizer assim: não, você é crente, eu não sou, fica com a sua religião que eu fico com a minha. E isso acaba trazendo muito problema na vida dos irmãos, das irmãs. Mas é algo que se resolve com oração. Através da oração, com o tempo, Deus vai fazer a obra. Com oração e bom testemunho do crente dentro do lar. São as duas armas importantes para um lar dividido ser abençoado. Oração, muito jejum, e principalmente o bom testemunho do servo, da serva de Deus dentro da sua casa. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que aquela pessoa se converta para a glória do nome do Senhor. Mas aí, isso é uma história, mas tem outra história. Tem os solteiros que vêm para a presença de Deus, são solteiros. E como Adão sentiu esta necessidade, né, de ter alguém que lhe correspondia, também os solteiros da igreja são seres humanos, igualmente tem também esse desejo no seu coração de constituir uma família. Mas aí nós vamos entrar num alerta, porque hoje também, o que está acontecendo? Casamentos que são descartáveis. Repito, vamos esquecer um pouquinho as pessoas do mundo, vamos falar sobre a igreja. Nós estamos vendo casamentos descartáveis dentro da própria igreja. Nós observamos que tem casamento de servo de Deus que dura 3 meses só, dura 2 meses, 6 meses, daqui a pouco aquele casal está chegando: pastor, a gente quer lhe comunicar que o nosso casamento acabou, nós vamos separar. Então, por que está acontecendo isso? Qual o motivo que está levando o casamento dos próprios cristãos a sofrerem essa parte? Nós podemos até dizer assim: pastor, é o diabo. Eu concordo que o diabo ele está por trás de todo o cenário. Mas também nós temos que lembrar que a nossa parte nós temos que fazer. O diabo ele só entra na vida de um crente quando ele encontra brecha. Então, se o crente dá brecha, ele vai entrar mesmo. E outra coisa, está faltando mais conscientização, preparo dos casais. Por exemplo, na nossa igreja, quando o jovem ele decide casar, um jovem, uma jovem decide casar, quando está chegando os momentos do casamento, bem antes na verdade, nós temos uma coordenadoria da nossa igreja que reúne com aquele noivo, com aquela noiva, para conversar. E são
aconselhados, os olhos deles são abertos para poder mostrar para esse novo casal o quê? Que casamento não é brincadeira, que o crente não pode casar dizendo assim, não, eu vou casar, mas se não der certo, eu separo. Não, o casamento, o crente já tem que casar, já sabendo, é para casar até que a morte o separe. Para o crente entender que vai haver problemas. Eu sempre digo, quando eu falo sobre casamento, que são dois numa só carne. Muito bem, mas são dois cérebros diferentes. Principalmente nos primeiros meses de casamento, é a hora que é mais perigosa. Porque o casal agora, ele vai começar a descobrir as manias, os defeitos um do outro, porque até se conhece assim de longe, mas após o casamento, nos primeiros meses, os primeiros meses mais complicados, porque a pessoa vai ter que conviver 24 horas com a outra, e aceitar os defeitos, ver as qualidades, relevar tudo, deixar para lá, muita conversa, muito diálogo, para que o inimigo não venha entrar. Então está faltando exatamente isso. E uma coisa importante que nós vamos ver aqui nessa noite, é o cuidado com determinadas pessoas, que às vezes nós encontramos no meio do povo de Deus, que gosta de fazer casamento. Você já notou que tem pessoas que gostam de fazer casamento? Ah, é o pastor que faz casamento. Não estou falando da cerimônia. Irmãos, tem pessoas que arrumam pessoas uma para outra. Só que olha que problema, depois que dá o problema, procura essa pessoa para você ver. E se você apertar ela, se apertar ela, ela vai dizer assim, eu não falei nada disso não. É perigoso. Então nós temos que observar tudo isso para que os casamentos da igreja sejam sólidos. Amém? Amém. Mas vamos lá, ainda falando sobre a solidão do homem. Então afirmei, a Bíblia afirma que o homem não foi feito para viver só. Tem pessoas que conseguem viver sem casar por toda a sua vida? Tem. Mas é raro. São raros os casos de pessoas que ficam solteiras por toda a sua vida. Mateus capítulo 19, versículo 12. A missionária Maria, como de costume, vai estar nos ajudando na leitura da referência. Mateus capítulo 19, versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e eunucos que castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, o receba. Depois que Jesus apertou os discípulos, e também os fariseus que estavam testando a ele para ver se tinha um jeitinho para poder casar, separar e casar novamente. No caso aqui, esse capítulo 19, há muitas pessoas que confundem, pensando que nesse caso aqui seria um casamento realizado e após o casamento uma separação. Mas o versículo de número 9 diz que é por fornicação. E fornicação, quem é casado não comete. O casado comete adultério. E fornicação, quem é solteiro. É porque os judeus, os israelitas, o noivado deles não é como o nosso, que poderia a qualquer momento, não vai dar mais certo, vamos acabar com o noivado agora. O noivado já era documentado como que não podia voltar atrás mais com a promessa de casamento. Só por uma infidelidade, então, que poderia esse noivo dar um pedido, dar uma carta de repúdio para essa noiva, aí sim poderia casar novamente. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, que quando eles ficaram sabendo disso, você percebe que particularmente eles reclamaram e disseram assim no versículo 10, se a condição do homem relativamente à mulher é assim, então não convém casar.
Então é complicado, é séria. Então é melhor que o homem fique solteiro, porque se dá problema já no noivado, como é que vai fazer? Mas aí Jesus explicou que para essa situação, ele colocou algumas aqui. Os eunucos que nasceram do ventre da sua mãe. São pessoas que têm problemas físicos, que não têm condição de constituir uma família. É um dos casos. Outro caso, eunucos que foram castrados pelos homens. Naquela época, os eunucos, geralmente eles eram responsáveis pelas mulheres do palácio real. E como os reis tinham medo de um possível estupro, vamos dizer assim, de uma violência contra aquelas mulheres, eles castravam o homem para que então ele não atacasse aquelas mulheres. Então é outro caso também. Como eu posso aqui até mesmo simbolizar pessoas que nasceram perfeitas, mas que ao longo da vida tiveram algum tipo de acidente, vamos simbolizar assim, que elas felizmente não têm condição de constituir uma família. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Jesus estava aqui simbolizando aqueles que colocaram um voto, um propósito de não casar, para ficar exclusivamente só a serviço do reino de Deus. O apóstolo Paulo, certa ocasião, ele falou: os casados cuidam do Senhor e das coisas de casado, mas o solteiro, ele cuida só do Senhor, ele tem mais tempo. Então tem pessoas que podem ter essa chamada, não querem casar, não querem ter um compromisso. Nós vamos ver lá na frente isso, porque tem pessoas que querem casar, mas se esquece de uma coisa: casamento é compromisso. O rapaz vai ter que colocar comida dentro de casa, vai ter que trazer todo um aparato para a sua família. A moça vai ter que cozinhar, ter que lavar, e assim tantas outras coisas. Então tem pessoas que não gostam disso. Se não gosta disso, é melhor que não case. Faça um voto com Deus, ore ao Senhor, porque casamento é compromisso mútuo com um com o outro, amém? Então são raros, mas tem. Nós vamos encontrar, eu conheço, por exemplo, uma irmã. Essa irmã, ela já está com mais de 70 anos, nascida e criada na igreja. Ela nunca namorou, nunca se desviou da igreja, nunca namorou, e ela vive para o Senhor. Então é bonito, mas existe casos assim, mas a maioria não conseguem ter esta chamada. Somente para esclarecer esse ponto aqui. Vamos continuar. O namoro, na visão do mundo, não é bíblico. Porém, o crente pode usar esta expressão para significar um tempo de oração entre duas pessoas que passaram a se gostar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, e já eu vou explicar essa parte aqui. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com o coração puro invoque ao Senhor. Preste atenção. Essa palavra namoro, ela não é bíblica. O namoro não foi criado por Deus. Deus criou o casamento. Eu posso até me arriscar a dizer que o namoro ele foi criado pelo mundo, inspirado pelo inimigo. Porque quando se fala namoro, na visão do mundo, não estou falando por enquanto da igreja, estou falando do mundo. Qual é a visão do namoro? É os desejos da mocidade, que o apóstolo Paulo falou: foge dos desejos da mocidade. Quantos desejos um moço e uma moça não têm? Tem muitos. Então, para o jovem de Deus, seja uma irmã, uma moça ou um moço, a sua vida tem que ser diferente. Ainda que há na sua carne aquele desejo, aquela luta entre a carne e o espírito, mas o que deve prevalecer é a vontade de Deus na sua vida. E o namoro do mundo é promiscuidade. Há muitos anos atrás, eu me lembro que a minha falecida avó, de vez em quando ela falava, quando ela ficou sabendo a forma que é o namoro no nosso ministério,
ela, todas as vezes que ela ia nos visitar, ela falava assim: não, nem me assusto com o namoro da igreja, porque na minha época era assim. Aí ela brincava, ela sorria e dizia assim: eu namorei assim, eu aqui, o meu pai aqui no meio e o seu avô lá do outro lado. Era só de olhar. Então não tinha essa intimidade que tem hoje. Não tinha esse passar de limite, essa carnalidade que tinha hoje. Então antigamente, há muitos anos atrás, tinha ainda um respeito, ainda tinha um pudor. Mas hoje, irmãos, não existe mais isso, a não ser naquele crente que é fiel. E às vezes dá vergonha, quando nós observamos que algumas jovens, o casal de namorado, né, de determinados ministérios que o pastor não ensina essa parte, nós ficamos às vezes entristecidos, está com a Bíblia na mão, e aquela situação tão indecorosa, né, aquela situação tão difícil até mesmo de ver, que dá vergonha de ver, que tem incrédulo que passa e às vezes faz até algumas piadinhas com aqueles determinados casais de crentes. Então o namoro na visão do mundo não é bíblico. Esse negócio de beijar, esse negócio de abraçar, né, esse negócio de avançar sinal, esse negócio de ficar, não é de Deus, isso é do demônio. Deus, o namoro, que o crente pode até dizer namoro, ele pode até usar essa expressão, mas não nesta visão mundana. O namoro para o crente, sabe o que deve ser? O período de oração. Um está gostando do outro, então, olha, eu estou gostando de você, tudo. Muitas das vezes dá aquela, vamos usar esta palavra, aquela coincidência. Interessante, eu acho que é de Deus, porque eu também já estava gostando. Então esse namoro, ele vai ser como? Orar. Então vamos orar para ver se Deus aprova. Porque muitas das vezes pode ser um jovem de Deus, uma jovem de Deus, mas se Deus não aprovar, não adianta, que não dá certo. Os dois podem ser ótimas pessoas, ótimos crentes, mas se Deus não confirmar, não vai dar certo. Como também, no decorrer dos dias, alguma coisa Deus pode, então, testificar de alguma forma, porque eles vão entender que Deus não está no negócio. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, do versículo 28 ao 30, uma orientação aqui que o Senhor Jesus, ele trouxe. Mateus capítulo 5, do versículo 28 ao 30. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atire para longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atire para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Irmãos, olha só, tem crente que diz assim: não, pastor, não tem problema não pode adiantar as núpcias, né? Não pode ir para a cama, mas beijinho, não tem nada a ver um beijinho. Mas irmãos, se Jesus falou só de olhar para uma mulher com uma intenção impura, já se torna um pecado. Eu sempre digo, o casal, irmãos, que está desta forma, por exemplo, ele avança dessa forma, com essas liberdades, com um beijo e um abraço. Esse casal está falando língua estranha? Não está. Esse casal está pensando no céu, está pensando em anjo, mas não está mesmo. E outra, não está ali naquele momento no espírito. Carne com carne dá pecado. Então não tem como falar o contrário. É por isso, irmãos, que tem muitos jovens na igreja, quando eu digo na igreja, eu digo em geral, no meio evangélico, que estão adiantando núpcias. Infelizmente, até mesmo muitas jovens estão aparecendo grávidas. Mas como que começa? Através desses avanços. Primeiro começa com um beijinho na mão, depois vai com um beijinho na testa e vai, quando vê, o pecado está consumado.
Então é importante demais que não haja nenhum tipo de avanço, de sinal. Como que é o namoro aqui na igreja? Tem muitos jovens que vêm assim, todo entusiasmado, que vê o poder de Deus, vê a glória de Deus. Ah, não, um ministério avivado, glória, e vem. Mas na verdade, muitos vêm com outras intenções, tanto do lado de homens como do lado de mulher. Às vezes vê aquela jovenzinha bonita, né? Às vezes vê aquele jovenzinho bonito, aí vem, eu vou ser membro da igreja. Mas já vem na intenção o quê? Do namoro. E não dá certo. Quem que vem para cá, irmão, se não for por chamada espiritual, não dá certo. E de repente na conversa, o pastor, vem cá, como é que é o namoro aqui? Como é que é o namoro aqui? Falou, olha, aqui só o máximo que pode fazer é dar as mãos. Não pode andar sozinho, não pode dormir na casa do outro. Se perder o ônibus, vai a pé para casa. Mas aqui tem que ser assim. É necessário para guardar a vida do jovem e também da jovem. E tem, tá bom, vou orar mais um pouquinho, depois a gente conversa. E nunca mais aparece. Faz igual aquele homem que Jesus falou com ele. Aquele homem, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou alguma coisa e depois falou, olha, vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Nunca mais ele voltou perante o Senhor Jesus. Então, irmãos, é necessário o jovem andar no namoro em santidade. Se está nesse período, não esqueça, não é um período de intimidade. Intimidade é para depois que casa. Antes tem que ser oração, confirmação. Gostar de alguém é pecado? Não, desde que seja solteiro, né, irmãos? Desde que seja solteiro, não é pecado. Mas aí tem que ter um cuidado muito grande para Satanás não ver brecha e derrubar o casal nesses tipos de pecado. Vamos ver aqui uma outra referência, ainda falando sobre período de oração. Gênesis capítulo 24, do versículo 12 ao 15, e logo após o versículo 21. Gênesis capítulo 24, do 12 ao 15, versos 21. E disse o Senhor Deus em meu Senhor: Abraão, dá-me hoje bom encontro de fazer beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, este será quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. 21. E o varão está admirado em vê-la, calando-se para saber se o Senhor o havia prosperado a sua jornada ou não. Então aqui Abraão, ele falou com seu servo Eliezer, falou, vai e busca uma mulher para casar com meu filho Isaque. Só que tem que ser da linhagem. Uma outra coisa importante, o jovem não pode estar na igreja e arrumar um namoro no mundo. Muitos até dizem assim, não pastor, eu vou ganhar ele, vou ganhar ela para Jesus. Não ganha nada, está arriscado ele e ela te ganhar para o mundo. Então a linhagem do povo de Deus tem que casar com a própria linhagem. Deus não aprova julgo desigual. Deus não aprova esse tipo de situação. Já tem um exemplo das irmãs e dos irmãos, eu já falei, que já sofre com lar dividido. E tem pessoa que está arrumando cruz que não é dele. Pessoas que estão arrumando problema que não é dele. Tem pessoas que até saem da igreja. Diz assim, pastor, então, já que não pode ir na igreja assim, me desliga, eu vou lá casar e depois eu volto para a igreja. É uma opção da pessoa, mas porém ela vai vir trazendo, repito, uma cruz que não é dela, um jugo que Deus não queria para ela. Então, quer servir a Deus? Case com um homem, com uma mulher de Deus. Quer servir ao Senhor? Sem problema, case com uma moça e um moço de Deus. E olha que costuma ainda às vezes dar problema. Ainda mais dessa forma. E ele falou, ele prometeu, falou, o senhor pode ficar despreocupado que eu vou.
E ele foi, só que tinha um outro problema. Como que ele ia saber quem era a escolhida? E agora? Quando ele chega no local, ele vê uma fonte e ele diz assim: as mulheres vêm até aqui para poder pegar água. Mas não vem uma, vem várias. Como é que eu vou saber, Senhor, qual é a escolhida para Isaac? Mas naquele momento ele faz uma coisa que todo solteiro que quer casar deve fazer: vai orar a Deus. Pede, faz prova com Deus. Senhor, eu quero uma prova. A jovem que vinha aqui e eu pedi água, e ela me dá água, ainda oferecer para os meus animais, será a escolhida do Senhor. E mal ele terminou de orar, quem chega? Rebeca. Rebeca, ela chega e ele fala com ela, e ela educadamente diz assim para ele: claro, Senhor, o Senhor quer água? Falou: enquanto o Senhor bebe, eu vou dar água também para os seus animais. Ele ficou admirado, falou: Senhor, está confirmando. Mas a Bíblia diz no versículo 21, que ele estava observando ela, ela não sabia, calado. Isto aqui que eu quero frisar, irmãos. Ele observava ela, fazia a prova, observava ela e calado, em silêncio, para não dar nenhuma pista de qual era a missão dele lá. Eu quero dizer para o jovem ou para a jovem que quer um futuro casamento, a primeira coisa, vai orar. O coração do homem é enganoso. Às vezes você diz assim: é ele, é ela, e às vezes não. Às vezes Deus preparou uma outra pessoa. Outra coisa, muitas pessoas que vêm às vezes para a igreja, na igreja, vêm com segundas intenções. Às vezes a jovem olha para o jovem, ou para uma jovem também, e entende assim: se eu não for para a igreja, eu não consigo casar com ele ou com ela. Quantos casos assim, depois que casa, terminou o casamento, a primeira coisa que a pessoa diz assim, fala assim: olha, nós não vamos mais à igreja. Eu conheço um relato de uma jovem que passou uma situação dessa, e o Senhor, inclusive o Senhor avisou, dizendo que não era da vontade dele, mas ela temou, e ela casou. E ainda, ela afrontou até um pastor que orientou a ela, falou: olha, minha filha, pelos frutos conhecereis a árvore, e o fruto dele não é bom. Se está dando fruto agora assim, se já está te maltratando, se está dando empurrão, imagina no casamento. Se não está te respeitando agora no namoro, imagina no casamento, tu vai apanhar dele. E ela falou: não, isso aí deve ser porque uma outra jovem que o senhor gosta dela deve estar querendo aí, o senhor está querendo me tirar da vida dele e colocar uma outra. E afrontou, saiu da igreja e casou. Mas na primeira noite ela teve a triste notícia. Ela falou assim: bem, vamos para a igreja? Ele falou: para onde? Para a igreja. Para onde? Para a igreja. Falou: eu não vou e você não vai. Falou: não estou te entendendo. Eu estou te entendendo. Falou: não, nós não vamos, você não vai, eu não te aceito dentro da igreja. E aí ele arrancou o cinto da calça e diz assim: ai de você se você passar na minha frente, aqui para você, ó. Então essa jovem amargou uma situação que Deus não queria para ela. Então por isso tem que ter muita oração. Pastor, tem revelação? Tem profecia para casamento? Não. Mas Deus pode usar alguém profecia e revelação para poder orientar. O que não existe, exemplo, aí vai o profeta, pega na mão de uma jovem, pega na mão de outro jovem e diz assim: eis que eu uno vocês aqui agora. Não. Mas Deus pode orientar se é dele, se não é. Sabe por quê? Por resposta de oração. Aleluia. Senhor, eu estou nesse compromisso de oração com aquele irmão, com aquela irmã. É da tua vontade? Deus pode usar alguém para me responder. Ele pode falar comigo pessoalmente, no meu coração, como pode usar alguém. Mas aí eu quero orientar uma coisa: fique calada, fique calado. Faça como aquele servo. Ele não chegou falando: olha, eu vim aqui para saber
quem é a esposa, quem vai ser a futura esposa de Isaac. Ele fez a prova e ficou calado, observando. Olha bem, se você falar, irmã, ora por mim aí, que eu e mais o irmão fulano, nós estamos orando. Irmã, ora por mim aí, porque eu e a fulana estamos orando. Para algumas pessoas, você pode até confiar, são pessoas assim, muito sérias, mas você tem que ter certeza. Porque tem pessoa que você fala com ela um segredo agora, aí tem aquela história assim, a pessoa diz assim, olha, não conta para ninguém não, estou contando para você que você é de confiança. Tá bom, mas essa pessoa não consegue segurar segredo, o que ela faz? Vem cá, eu vou contar para você, porque você é de confiança. Aí a terceira pessoa tem também alguém de confiança. Eu vou contar para você que você é de confiança. Quando vê, irmão, está todo mundo sabendo. Mas o problema não é todo mundo saber, que enquanto está caindo no ouvido de quem ora, Senhor, confirma, é da tua vontade? Mas se cair na voz de um profeta da carne, irmão, misericórdia. Olha, se cair no ouvido de um profeta da carne, aí que é complicado. Porque sabe o que vai acontecer? O profeta não vai falar, ele vai ficar quietinho. Aí vai ter uma hora que ele vai chamar vocês dois no cantinho, falar, olha, vem cá. Aí vai até imitar língua estranha, né? Vai dar uns pulinhos, vai dizer assim, o Senhor me revela que vocês dois estão orando. É verdade? Fala que é mentira, me desmascara se eu estou mentindo aqui. Aí os jovens, na emoção, né, irmão? Porque aí é verdade. Falou, Deus manda dizer que é sim. Ou também Deus pode dizer que é não. Olha aí você perdendo a bênção ou arrumando um problema para a tua cabeça. Então por isso que tem que ficar calado, irmão. Porque se Deus usar alguém, no silêncio Deus vai responder para você. Amém? Mas muito mais do que uma resposta assim, a melhor coisa que tem é observar a atitude. Se ela dá água para mim e para os meus animais, essa é escolhida. Observe a atitude dele, observe a atitude dela. Você vai acompanhar nesse período de oração como que é essa pessoa, principalmente o convívio no lar. Jovem e jovem que não respeita mãe e pai dentro de casa, empurra mãe, empurra pai, bate mãe, bate pai, vai acontecer a mesma coisa depois do casamento. Observe como que é o jeito da pessoa. Mas pastor, Jesus pode mudar. Irmãos, fica atento a isso. Ele pode até mudar, mas primeiro você pode amargar uma dura situação para isso acontecer. Tu vai esperar anos para o que veio como maldição se tornar em bênção. Então faz teste com a pessoa. Se te empurrar no namoro, se falou, discussão pode haver? Claro que pode, mas dentro do nível cristão, né? Eu concordo, eu concordo e você não concorda. Pode ter essa discordância, isso acontece até depois do casamento. Mas o que não pode é colocar a mão, o que não pode é ameaça. Se está fazendo isso agora, você nem tem compromisso com a pessoa. Se está te maltratando agora, no casamento vai ser pior. Então o negócio de ver é agora. Ore e peça a Deus certeza. Ore e peça ao Senhor confirmação que o nosso Deus, Ele é poderoso para poder te responder. Amém? Então ele ficou tranquilo. Falou com aquela jovem, falou, olha jovem, eu preciso te contar uma coisa. É assim, assim você foi aprovado, você é escolhida. Vamos à casa da sua família, me leve até a sua família, eu quero conhecer a tua família. Olha que coisa interessante. Aí eu quero simbolizar aqui agora como noivado. Passou o período de oração, né? Aí o noivado é a certeza de um futuro casamento. Onde aqueles dois jovens que oraram no namoro vão falar assim, olha, eu tenho certeza, nós temos certeza, então vamos preparar para casar? Você pode não, primeiro vamos ler, depois eu falo sobre isso. Gênesis 24, do 58 ao 65. Gênesis capítulo 24, o versículo 58 ao 65.
E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram: a nossa irmã seja tu em milhares e milhares, que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o varão. Tomou aquele servo Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do campo do moço de Roi, porque habitava na terra de sul. Isaque saíram a orar no campo sobre a tarde. Levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo no nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Então aqui nós vemos, quando eles chegaram na casa de Rebeca, foi informado o porquê porque Eliezer estava lá, tudo. E algo que me chama muita atenção foi essa pergunta. A família olhou para Rebeca e disse assim: você quer ir? E ela disse assim: eu quero. O que eu vejo, irmãos? O casamento, principalmente quando chega no noivado, ele não pode ser obrigado, não. A pessoa tem que querer. Né? Já pensou o pai dizer assim para a filha ou para o filho: olha, você vai casar com ele ou com ela porque é uma família que eu gosto, rapaz eu gosto, a moça eu gosto, então você vai casar. E a pessoa às vezes nem gosta daquela pessoa, vai casar forçado? Não se pode casar forçado. E outra coisa, eu vi um relato uma vez de um jovem que estava turbado. E o pastor desse jovem chamou ele, não foi no nosso ministério, mas eu fiquei sabendo desse relato, chamou ele e falou: meu filho, o que está acontecendo com você? Você está muito triste. Eu te conheço, você não é assim. Está quase chegando o momento do seu casamento. Daqui a pouco chega a hora do cartório, você lá assinar e você tem que estar alegre. Aí ele chorou e falou: pastor, mas é por causa disso, é tristeza, porque eu não quero casar. Falou: não quer casar? Não estou entendendo. Aí ele falou: não, porque eu vou casar, mas vou casar obrigado, só por obediência à voz de Deus. O pastor olhou assustado, falou: obediência à voz de Deus? E o jovem falou assim: não, porque Deus tomou uma pessoa para mim e falou: ai de mim se eu não casar com aquela pessoa. E o pastor falando com ele falou: meu filho, você gosta da moça? Não. Então não foi Deus que falou. Como é que Deus vai mandar você casar com uma pessoa que você não gosta dela? E ali uma conversa teve séria. Ele, graças a Deus, tirou aquilo da mente e colocou um fim naquele relacionamento. Então, gente, outra coisa, casamento, ninguém pode casar porque por pena. Eu vou casar, tadinho dele, tadinho dela, porque senão eu tenho pena dele, ele sofrer depois. Não casa por causa disso não, que vai te dar problema. É melhor sofrer agora do que sofrer depois. Tem pessoas que casam não com a pessoa, casa com o carro, com a casa, com o dinheiro, com a fortuna, casa com aparência. Não vai ser até a morte não, porque se o carro for embora, vai ter separação. Se a casa for embora, vai ter separação. Se a pessoa ficar pobre, vai ter separação. E se haver um acidente deformar o rosto, vai ter separação. Tem que casar por amor, porque o amor suporta todas as coisas. Não importa, o amor suporta tudo. Então tem que ter certeza, como a jovem teve. Houve prova, houve. O Eliezer veio. Mas ela sentiu também no coração. Sem conhecer o jovem, ela já começou a sentir algo. As coisas de Deus são assim, irmãos. Olha que coisa interessante. Então, é um momento que depois da oração, os dois vão começar a se preparar. Falou: olha, temos certeza. Aí chega no gabinete pastoral: pastor, nós precisamos de uma oração do Senhor, porque nós já vamos noivar.
nós oramos, Deus confirmou, temos certeza, nós agora não é apenas gostar, nós amamos um ao outro, então nós vamos já nos preparar para o casamento. Então é aquele momento do jovem, da jovem, começar a montar um enxoval, ver onde que vai morar. Outra coisa, quer casar? Cada caso é um caso, eu não vou assim generalizar. Muitas das vezes aquele casal, ele pode passar por um processo e por um tempo ele até morar dentro da casa do pai e da mãe. Isso pode acontecer, mas não é bom não. O bom é o casal casar, já ter uma casa própria. Se não tem, um trabalho para poder alugar uma casinha, nem que seja de 3 cômodos, é um casal mesmo, nem que seja de 3 cômodos, porque não dá certo, gente, não dá certo, porque um vai falar uma coisa, o outro vai falar, o jeito daquela família é de um jeito, e o jeito dessa nova família vai ser de outro, um vai querer falar uma coisa, o outro vai querer falar outra, pode acontecer problema. Então, esse momento chamado noivado, é esse momento desse preparo, esse momento, mas não esqueça, continue orando. Eu me lembro que quando eu e minha esposa, nós começamos a orar, nós noivamos e continuamos a orar até o último momento lá do cartório. Sabe por quê? Medo de eu fazer ela infeliz e medo dela me fazer infeliz. Graças a Deus, sempre fomos jovens de Deus, nunca demos problema para o nosso pastor, para a igreja. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, pela nossa vigilância, nós fomos fiéis até o casamento. Mas mesmo assim, o medo, e se não for aprovado pelo Senhor? E graças a Deus, estamos aí, irmãos, agora em janeiro, eu e minha esposa vamos fazer 25 anos de casado para a glória de Deus. Boda de prata, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero falar para você uma outra coisa: tempo de casamento, tempo de noivado, aliás. Quanto tempo precisa para na igreja uma pessoa ela casar? 6 meses? 2 meses? 1 ano? 10 anos? Eu quero dizer uma coisa: o crente que não vai noivar, ele já tem que, na verdade, o crente que já começa a oração, ele já tem que pensar no casamento, no sentido de não querer demorar, mas também não pode apressar, porque tem pessoas que quer fazer tudo rápido, e tudo que é antes da hora dá problema. Então tudo tem que ser no tempo do Senhor. Eu aconselho o quê? A não ir muito rápido e nem também demorar demais. Já pensou um casal de noivo, aí noivo já há 2 anos, 3 anos? Então é assim um pouco sem lógica. Mas, repito, tudo na direção de Deus, tudo na visão de Deus, tudo com temor ao Senhor, para que esse casamento, ele seja abençoado no futuro. Então noivado é a certeza de um futuro casamento, amém? Então vamos continuar agora. Pronto, olhou um conversou com o outro, está tudo esquematizado, é o momento agora de partir para o casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e pegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Após o noivado, irmãos, vem o momento então do casamento, onde vai marcar lá no cartório, e após a cerimônia na igreja. E daí para frente, uma coisa importante aqui eu destacar: o Senhor diz assim: e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Acompanhe comigo aqui. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher. A primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo, que para casar, irmãos, tem que ser homem e tem que ser mulher. Casamento não é para menino e para menina, não. Sentimento das pessoas, como o cooperador Tiago pregou aqui, foi ontem? Foi segunda-feira.
Foi ontem. Não, foi domingo. Isto. Ele falou muito sobre isso, não brincar com sentimento. E eu confirmo, sentimento, irmão, de ninguém é para brincar, não. Então a Bíblia não usa a expressão assim: deixará um menino, seu pai e sua mãe, e uniciar a outra menina. Não. É o homem deixar pai e mãe para unir a sua mulher. Os dois têm que ter maturidade. Está dando para entender? Casamento não é para poder brincar de casinha, irmão. Não é de casinha quando a gente... Hoje a garotada, acho que a maioria não sabe nem o que é isso, né? Carrinho, casinha, tudo hoje é celular, essas coisas assim. Mas antigamente era assim de casinha, as meninas com a bonequinha, panelinha no fogão, né? Aquelas coisas de plástico que era bonitinha. E aí daqui a pouco, desmontava tudo, vamos guardar, uma brigava com a outra, né? O menino queria também intrometer e acabava tudo. Isso é coisa de quê? De criança. Então casamento é coisa séria, gente. Tem que ter maturidade, porque agora você vai constituir uma nova família. O jovem, ele vai lá dentro da casa daquela moça e vai tirar ela da proteção do pai e da mãe para assumir ela. E a jovem, ela vai se comprometer a ajudar esse jovem agora a ter um casamento abençoado. Agora, se for imaturo, irmãos, se o casal for imaturo, olha, é complicado. Na primeira noite depois do casamento já começa o problema. Muitas das vezes a jovem é inexperiente. Tem jovem que já sabe cozinhar desde pequena, né? Mas nem todo mundo tem assim, aquela mão abençoada, né? De ter já esse dom. Vai aprender na prática. Aí na primeira noite a moça queimou o bife. Pronto. Se for maturo, minha filha, você queimou o bife, não tem problema não, amanhã você vai fazer de novo bom. É um maduro, é um maturo. Mas se não for, já estou me arrependendo de casar contigo, vou comer bife todo dia queimado? Aí começa. Aí muitas das vezes é o contrário. Às vezes o marido, ele chega cansado já do trabalho, falou: minha filha, estou aguentando não, olha, foi o sol de 40 graus na minha cabeça, carreguei, foi muita pedra, olha, está difícil hoje. Não, mas eu pedi para você trocar hoje a lâmpada. Não, daqui a pouco eu troco, deixa eu descansar. Mas tem que ser agora. Não, já falei. Aí começa toda uma discussão. Irmãos, às vezes, um casamento, o inimigo ele entra, não é por coisas grandes assim, no sentido graves não. Às vezes por uma coisinha pequenininha, tempestade em copo d'água, por bobeirinha. Aí daqui a pouco um tira a aliança e tampa no outro. Eu não quero mais saber de você, e tampa. Jogam no outro. Aí daqui a pouquinho, cadê minha aliança, bem? Ô bem, cadê a minha aliança? Não, a minha eu achei, estava ali debaixo do sofá. E a sua, acho que eu vou ter que comprar outra. Acho que a minha foi para dentro do ralo, sumiu. Gente, o casamento é sério. É sério. Lembra que eu falei no início do estudo que os primeiros meses do casamento, ele é muito difícil. É muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Repito, é porque tem que ser homem, tem que ser mulher, para poder entender e aceitar o defeito do outro. Não casa pensando que é príncipe não, princesa não, no sentido assim de conto de fadas não. Tem defeito, tem falha, foi criado ou criada de um jeito e a sua criação do outro jeito. Não, mas eu quero a minha escova de dente aqui, mas eu gosto lá. Tudo tem que ter discernimento. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Vai ter os momentos do biquinho, fazer biquinho um para o outro. Vai ter, irmão, vai ter. Mas tudo se resolve com discernimento, maturidade e oração. Um dos dois tem que descer. Num casamento não tem esse negócio de dizer assim: eu estou com a razão. Se ficar com razão, o diabo vai ganhar a guerra. Mesmo que você tenha razão, deixa a razão para Jesus. Depois você conversa com ele. Vai sentar os dois. Agora está de cabeça fresca.
É muito importante isso acontecer para que o casamento ele seja abençoado. Por isso Deus falou: deixará o homem o seu pai e sua mãe. Quer ver uma outra coisa que dá problema em muito casamento? Tem pessoa que casa, mas não quer sair da casa do seu pai e da sua mãe. Acabou. Você vai lá só almoçar agora. Você vai lá agora, de vez em quando, ver o seu pai e sua mãe, tanto para um como o outro. Casou, você tem que se separar, de certa forma, para você agora constituir uma família. Mas o que acontece muitas das vezes? Olha, hoje eu não vou dormir em casa não, vou lá para a casa de mamãe. Vou passar uma semana na casa de papai, estou com saudade. Não pode. Pastor, mas eu não consigo, pastor, fazer isso tudo que o senhor falou. Então eu vou repetir: não case. Fique solteiro, ora, jejua, queima a tua carne no jejum e na oração. Não case. Se você não gosta de lavar roupa, se prepare, porque vem neném futuramente aí. Tem outra história também. Tem. E hoje as mamães são até mais privilegiadas. Lembra, missionária, como é que era antigamente? Quem via o varal de casa, irmão, era um monte de bandeirinha assim, ó. Era fralda de pano, né? Que chegava a dar calo na mão da mamãe para poder ali, ó. Hoje tem tudo chique, né? Fralda descartável. Vai lá, joga. É assim que faz. Mas os filhos vêm. Aí não vai ser um, aliás, não vai ser dois, vai ser 3. E quanto Jesus quiser mandar. E aí vai a família tendo outros compromissos. Então, gente, é muito importante para um casamento chegar nesse momento, a pessoa casar com certeza, com segurança. Muita coisa a gente aprende no caminhar. Ninguém casa sabendo tudo. Ouvimos os conselhos dos mais antigos, mais velhos, mais experientes. Mas a gente no caminhar, a gente vai aprendendo um com o outro. Mas o importante é ter maturidade. Todos dois. Amém? Mas hoje você ouve os relatos de muitas pessoas que estão prestes a se separar ou que se separaram, que você percebe que não é só um adultério, agressão, mas às vezes são essas coisinhas que infelizmente só Jesus na causa. Uma coisa que eu quero destacar aqui: união estável por contrato, amaziamento, ou uma forma mais simples de dizer, viver junto, não é aprovado por Deus. Essa história de amigado com fé, casado eu só não vou falar que é conversa para boi dormir, porque isso é conto da serpente, isso é conto do diabo, para enganar as pessoas. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2 e o versículo 9. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2 e após o versículo 9. Ora, quantas coisas que nem escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. 9. Mas se não puder conter-se, casem, porque é melhor casar do que se abrasar. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. A sua própria mulher e o seu próprio marido. Por que não é aprovado por Deus a união estável com o contrato? Vamos fazer um contrato de união estável, dentro de 1 ano, se não dá certo a gente separa. Amaziamento, não tem nada de contrato, mas vamos viver junto, tá? Para que casar? Não, está arriscado a piorar, vamos viver junto. Então, primeira coisa, por causa da fornicação. A pessoa que adianta a núpcia, ou quando ela tem uma parte de intimidade, que só o casal pode ter, se ela faz isso antes do casamento, se ela vive dessa forma, ela está em pecado de fornicação. Não pode. Sabe por que não pode?
Casamento está carimbado e assinado, está oficializado. União estável, ela hoje é estável, entre aspas, amanhã a pessoa pode arrumar uma outra. Então já vai para a segunda pessoa. O viver junto é a mesma coisa. Tem pessoas que vivem 30 anos juntos, mas precisa, se os dois são solteiros, precisa legalizar. Porque cada um tem o seu, o homem tem a sua própria mulher e a mulher tem o seu próprio marido. Não existe mais de um, mais de dois, mais de três. Se não dá certo, a gente separa e vai, depois volta e vai. Isso acaba virando uma promiscuidade. Repito, é necessário se oficializar uma união que está dessa forma. Repito, mais uma vez destaco, desde que os dois sejam solteiros. O versículo 9 diz assim: mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então é necessário casar e não viver junto, e não fazer um contrato de união instável. Infelizmente, a propagação aí da nova era, o inimigo tem lutado para colocar isso na mente das pessoas, que não é necessário mais casar. Então, antigamente, enquanto o casamento era uma coisa que todo mundo gostaria de chegar a esse momento, hoje é uma coisa que para muitas pessoas que não vale de mais nada. Mas a Igreja Santa de Jesus preserva aquilo que é de Deus. É por isso que na igreja, enquanto uma pessoa que está amaziada, ela não regularizar a sua vida, ela não pode se batizar. Porque batismo é o quê? Sinal de arrependimento. Se ainda não regularizou a situação, ainda não houve essa solução. Porque estão ainda em fornicação. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 14 e 15. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governe a casa, não dê ocasião ao adversário de maldizer. Porque se algumas se desviaram, indo após Satanás. Então olha o que o apóstolo Paulo ele diz para jovens: quero que as jovens se casem e que tenham filhos. Eu fico imaginando, se o apóstolo Paulo ele fosse um pastor da nossa época, o quanto ele seria apedrejado. Mas não é verdade? Tem pastor hoje que está apoiando o amaziamento. Tem pastor que está apoiando hoje união estável por contrato. É complicado você ver isso acontecer. Mas olha o que o apóstolo Paulo falou: casem-se. Quem é jovem, case-se. É necessário regularizar a situação. Então tem muito pastor às vezes que quer dízimo, igreja cheia, que usa até assim uma falsa humildade, um falso amor, de dizer assim: não, você vai ter oportunidade, você vai ser consagrado, você vai ser membro da igreja, eu vou te batizar. E a pessoa na situação, aí muitos dizem assim: não, mas se eu não fazer isso, a pessoa vai para o mundo. Gente, a pessoa que não regularizar a situação, tanto no mundo ou não, está a mesma situação, ainda está em fornicação, precisa regularizar. Como se faz uma situação dessa? Primeiramente, tem que ser acolhida. Uma situação dessa, a pessoa tem que ser acolhida com amor, carinho, mas essa pessoa não pode estar em comunhão com a igreja, se batizar enquanto ela não regularizar a situação. Vamos apoiar, vamos ajudar, vamos entender, o verdadeiro amor, ele tira a pessoa do erro e não coloca a pessoa no erro. Esse amor não é de Deus não. Esse amor que passa a mão no pecado para depois a pessoa ser condenada ao inferno, isso não é amor não. O amor de Deus verdadeiro é aquele que vem para poder mostrar para a pessoa que ela é importante, mas diz assim: olha, você precisa acertar a sua vida, porque senão você está correndo risco de perder a sua salvação. E ainda o apóstolo falou o apóstolo Paulo: quero que as jovens se casem, as mais novas se casem e tenham filhos. Hoje tem pastor que é contra o crente ter filho. E por isso que eu falei, se o apóstolo Paulo fosse vivo, quanto ele seria apedrejado hoje.
porque ele era um defensor da família. Tem pastor que já diz assim, ó, não vai encher a casa de filho não, já fala para o casal. Tem pastor que fala, não vai encher a casa de filho não. Aí começa a orientar de certas formas. Irmãos, olha que coisa séria. Aleluia, que coisa séria. Eu fico imaginando na prestação de conta no juízo final, como que vai ser sério. Muitas das vezes a pessoa até diz, não, vou colocar filho dentro de casa para virar bandido. Irmãos, eu conheço tanta gente que mora na favela com 6, 7 filhos, mas não se mistura não. São trabalhadores. Então, a pessoa pode ter um filho, mas se o diabo entrar, vai se misturar, vai dar problema. E outra coisa, antigamente as pessoas tinham 10 filhos, conversa com seus avós se são vivos, com sua mãe, com seu pai se são vivos. Antigamente tinha 10 filhos, 14 filhos, não tinha Bolsa Família, não tinha a facilidade que tem hoje não. Era com muita dificuldade, era tudo repartido no tintim por tintim. Mas a família crescia, a família, ela levantada. Mas e hoje? Hoje é difícil hoje? É difícil, mas tem tanta facilidade hoje em comparação com as demais épocas. Sem contar, irmãos, que o nosso Deus é aquele que provê, é aquele que sustenta, é aquele que dá vitória. Outros dizem assim, mas ter filho, filho dá problema, dá trabalho. Ei, você foi criança um dia, você deu trabalho para o seu pai e para sua mãe também. O que não dá trabalho nesta vida? Mas é um trabalho bom, irmãos, porque filho alegra a casa da gente. Tem hora que a gente está triste e vem aquela criança, nos abraça. Filho é a bênção de Deus, a Bíblia diz, são herança do Senhor. São herança do Senhor. Eu conheci uma mulher que ela é contra ter filho. Deus me livre que ter filho nada. Gastar dinheiro. Mas dentro da casa dela, ela criava uma cachorrinha. E essa cachorrinha, ela gastava horrores com ela. Banho, poda, isso e mais aquilo. E um monte de coisa, irmão. O que ela não tinha coragem de gastar com uma criança, ela gastava com um animal. É aquela expressão, o que antigamente era errado virou certo, o que é certo virou errado. Hoje as pessoas, irmãos, querem investir no animal. Não é que é errado, não pode ter o seu animalzinho, cuida dele direitinho. Mas olha, não vamos colocar desculpa para impedir as famílias, não. Aleluia. Não, pastor, povoar a terra só foi naqueles momentos lá da criação. Irmãos, uma lei, ela só termina quando a outra ela é formada e abole ela. Ou seja, se tem uma lei dizendo que é para fazer, ela só vai terminar se tiver outra para fazer, não é necessário mais. E eu só encontro na Bíblia o Senhor preservando a criação dos filhos. O Senhor mostrando que a família, ela precisa também da sequência. Mas eu não encontro na Bíblia nenhum versículo dizendo, pare de ter filho. Isso é tática de Satanás, irmão. Mas a família dos servos de Deus, ela é abençoada pelo Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 4. É claro que, por exemplo, tem alguns momentos que, às vezes tem mulheres que têm sérios problemas na saúde. Então, tudo tem que ser na direção de Deus. E às vezes esses problemas na saúde impede essa mulher ela ter filho. Aí eu fico imaginando, irmãos, tantas mulheres que gostariam de ter um filho e não podem por causa do problema da saúde. E tem tantas que estão, às vezes até abortando, julgando pelos esgotos. Coisa triste. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre os matrimônios o leito sem mácula, porém ao que se dão a prostituição e o adultério, Deus o julgará. Então, o casamento ele tem que ser honrado e o leito ele tem que ser sem mácula. É necessário acontecer esta cerimônia. Casou, pastor, casou. Existem pessoas, irmãos, que
Tem uns probleminhas, todo casal tem. Eu desconfio de um casamento quando os dois dizem, não, a gente nunca discutiu, a gente nunca teve uma discordância. Eu fico preocupado com um relato desse. Porque todo casamento, mesmo na direção de Deus, sempre tem uma discordância. Sempre tem uma breve discussão, uns probleminhas que daqui a pouco está tudo resolvido. Mas há casamentos, irmãos, que tem problemão. Há casamentos que começam errado e seguem errado. Há casamentos que estava indo tudo bem, no meio do caminho acontece, vamos dizer aqui, aquele acidente de percurso. Nós temos que orar muito pelas famílias, pelos casamentos. Tem casamentos que estão com um problema que era de Deus, oraram, Deus confirmou, tudo direitinho, esperaram, mas estão com sérios problemas. Porque o inimigo está lutando, o inimigo luta contra o casal. Mas eu creio que nesta noite, o Senhor está visitando todos os casamentos, irmãos. O Senhor está destruindo toda armadilha. O Senhor está quebrando toda a arma forjada, preparada contra os casamentos. Mas aí vem a pergunta, pastor, tem muita gente que divorcia. Deus aprova o divórcio? Segunda pergunta, o divórcio pode acontecer num casamento? Vamos ver o que o próprio Deus fala. Malaquias, capítulo 2, do 14 ao 17. Vamos ver se Deus aprova o divórcio. Malaquias, capítulo 2, do 14 ao 17. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre mim e ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, subejando-lhe o espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadai ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que fez mal, passa por bom aos olhos do Senhor, desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? A resposta, Deus aprova o divórcio? Não. Deus não fica alegre com o divórcio. Primeira coisa que Deus falou, que ele foi testemunha entre o casal. O Senhor dizendo para um homem, entre ti e a mulher da tua mocidade. O que é a mulher da tua mocidade? No caso, Deus estava falando para alguém divorciado. Falou, eu fui testemunha da tua primeira mulher, entre você e a mulher da tua mocidade. Que coisa séria. E agora o Senhor diz assim, eu detesto o divórcio. O Senhor estava cobrando duramente daquele povo, porque estavam deixando o primeiro amor do casamento para ter um segundo, entre aspas, amor. Então o Senhor estava dizendo assim, eu não aprovo essa situação de forma nenhuma. Aí eu fico imaginando aqui comigo, se Deus é testemunha entre o casal, então antes da assinatura do juiz confirmando, das testemunhas no cartório, primeiro vai a assinatura de Deus. Entendeu porque o casamento tem que ser indissolúvel até que a morte o separe? Porque o primeiro a confirmar e assinar é Deus. E como é que agora um homem da terra ele vai forjar uma certidão de divórcio e vai querer transformar em outro em solteiro? Sempre Deus vai falar a mesma coisa. Eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade.
Nunca Deus vai dizer assim, não, esquece, essa aí já passou. Agora eu estou de olho aí na outra. Agora eu estou de olho em você. Nesse novo relacionamento vou aprovar. Deus não desfaz um casamento para colocar um outro casamento. Deus não destrói uma família para constituir a outra. Isso é dureza de coração do ser humano. Isso é pecado. É por isso que o ser humano está indo de mal a pior, que está desobedecendo as coisas de Deus. Primeira pergunta, Deus já respondeu. Deus aprova o divórcio? Não. Mas vem a segunda pergunta. Ele pode acontecer? Pode, irmão. Infelizmente ele pode. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 12 ao 16. 1 Coríntios capítulo 7, do 12 ao 16. Inclusive, aos que têm dúvidas sobre a questão casamento, esse capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele fala só sobre essa questão. Muito importante você ler em casa. 1 Coríntios 7, do 12 ao 16. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar-se com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar-se com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Porque donde sabes a mulher salvará teu marido, ou donde sabes o marido salvará a tua mulher. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou e o ordenou em todas a igreja. Exemplo, a pessoa se converte e o marido não. A pessoa se converte e a esposa não. Então, é um lar dividido, como existe muitos. Como eu já disse nesta noite, vai haver problemas no lar dividido? Vai. E repito mais uma vez, o lar dividido sempre vai ter problema. O marido não vai impedir a esposa de ir para a casa de Deus, e nem a esposa pode impedir ir para a casa de Deus. Mas, se quiser viver num lar dividido, vai ter que tolerar palavrão, bebida, cigarro, vai ter que tolerar alguns procedimentos que a um servo, uma serva de Deus não convém. É por isso que tem que pensar muito antes de casar. Segunda coisa, se já vem do mundo assim lá fora, os dois são casados. Então casados, não estou falando amaziado, nem por contrato de união estável. Porque enquanto vem de lá de fora assim, de união estável, amigado, vamos dizer numa forma popular, ainda tem chance ainda de orar e de repente a pessoa parar por ali mesmo. Ainda é solteira. Mas, não, eu amo ele, eu amo ela, eu aceitei Jesus, não quero deixar ele e ela. Se os dois são solteiros, a pessoa quer, então já tem que casar sabendo que vai ter problema. Não tem como correr disso. Até Jesus salvar, vai ter problema. Então, casou, muito bem. Só que de repente pode acontecer lá na frente o que o apóstolo Paulo falou. Falou, que? Você aceitou Jesus? Você é crente? Você é da igreja? Você decide. Ou o nosso casamento, ou esse Jesus seu. Não, meu filho, minha filha, vamos conversar. Não tem conversa. Não gosta de crente? Escolhe. E aí? Que coisa séria. Mas eu tenho que salvar o meu casamento. Mas se eu salvar o meu casamento assim, eu vou perder a minha alma. Não vou salvar a minha alma, mas eu vou perder o meu casamento. E aí? Que decisão difícil, não é ou não é, igreja? Mas aí, aquele servo, aquela serva, ela vai dizer assim, meu filho, eu gosto muito de você, eu te amo. Eu não vou me separar de você. O divórcio não pode vir do servo e da serva do Senhor. Fala, não vou me separar. Ela pode dizer assim para essa pessoa, falando, já que você não vai, eu vou. E indo, pode acontecer o divórcio. É muito triste, irmão. Mas isso pode acontecer.
uma outra situação que pode acontecer um divórcio. Deus não aprova, mas às vezes pode acontecer. Um marido, exemplo, violento, psicopata, uma pessoa que bate, uma pessoa que espanca, e aquela pessoa que não muda, chega num extremo, que arranca um dente da boca da mulher, cega o olho da mulher, quebra o braço da mulher, aí vai lá na delegacia, aquele negócio todo que todo mundo já sabe, que é uma situação tão difícil. Olha só, a mulher não quer, mas tem situação tão difícil que às vezes pode acontecer o divórcio. É por isso que eu iniciei falando, gente, vamos orar, vamos pedir a Deus a cobertura do sangue dele. Eu já vi muita mulher, irmão, passar por essa situação e depois Jesus salvar o seu marido. Mas eu já vi também muita mulher passar essa situação que não aconteceu nada. É o que Paulo falou, você sabe, você tem certeza se ele vai ser salvo? É o pedido que a gente faz a Deus. Mas se a pessoa não abrir o coração, então, usei uma expressão, acidente de percurso. É muito complicado uma situação dessa. Mas aí, exemplo, vamos colocar aqui para este lado, a pessoa vai e divorciou. Eu sempre aconselho os casamentos com problema a orar, a não desistir do seu cônjuge. Inclusive eu já conheci alguns casos que os dois se separaram, não em cartório, mas ficaram separados por um tempo e Deus trabalhou e uniu e estão felizes. Mas eu conheço o caso de irmãos e irmãs que estão nessa situação. O marido não quer voltar mais e a esposa não quer voltar mais. E estão servindo a Deus, mas com essa deficiência. A alegria do Espírito Santo está nele, mas a parte da carne é triste, irmão. É muito triste um lar que entra o divórcio. E essa praga, que é uma praga que o diabo mandou do inferno, infelizmente ela tem apoio das nossas leis. E a cada dia mais está tendo mais apoio ainda. Mas a pergunta fica, é uma pergunta que não quer se calar. O divorciado pode casar novamente? Marcos capítulo 10, do 1 ao 12. Se essa pergunta for feita por um juiz de paz, um juiz, qualquer juiz da terra, um advogado, e para muito pastor, vai dizer assim, pode, divorcia, e ainda mais que não é crente, divorcia, tem muito irmão solteiro, tem muita irmã divorciada, casa, tem pastor que gosta dessas coisas, irmão. Mas vamos ver o que o Senhor Jesus, o pastor dos pastores, fala. Marcos capítulo 10, do 1 ao 12. Já estamos encerrando já. Estamos no finalzinho. Levantando-se dali, foi para o território da Judéia. Além do Jordão, a multidão se reuniu em torno dele. Tornou ensiná-lo como tinha por costume. Aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito o homem repudiar sua mulher? Mas ele respondeu e disse, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Jesus, porém, lhe disse, pela dureza do vosso coração, vos deixo de escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. E por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E em casa tornaram-se os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra mulher, com outra adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. Respondido, qualquer que deixar sua mulher, falando para o homem, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Agora para a mulher. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então aí as pessoas que fazem isso acabam ficando em adultério. Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 3.
Mais uma referência: o divorciado pode casar novamente? À luz da palavra, Romanos 7, do 1 ao 3. Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 3. É muito difícil para uma pessoa que está com problema na família. Inclusive, quando a gente ensina, tem pessoas que até afrontam, dizendo assim: eu quero ver se acontecer no seu casamento, se você vai ficar esperando, se você não arruma outra. Irmãos, Paulo falou assim: ainda que desça um anjo do céu, ou que nós mesmos pregamos um outro evangelho, que não é este que vos anuncio, seja anátema. Ainda que alguém, que aconteça uma infelicidade, se mudar a posição, é anátema. O que vai valer é o que está escrito, o que a palavra de Deus está escrito. Romanos 7, do 1 ao 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo ao que sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. E de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, e for do outro marido, mas o morto marido livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Está muito claro, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então já vemos aqui que a solução para uma pessoa casar novamente só com viuvez. Versículo 3, de sorte que vivendo o marido, mas se meu marido estiver vivo, se a minha mulher estiver viva e eu divorciar, o juiz falou agora que eu estou divorciado, eu voltei a ser solteira. Eu afirmo à luz da Bíblia que quem divorcia não volta a ser solteiro, ainda que possa até ter uma certidão de solteiro, mas sempre vai ser divorciado. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, e se for de outro marido, mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Repito que é muito difícil. Eu acompanho e sei e acompanho de casos seríssimos. Jamais naquela posição assim de insensível com a situação das pessoas. Mas, irmãos, nós não podemos mudar a lei de Deus. Infelizmente, não há o que se fazer a não ser respeitar o que está escrito. É duro demais, mas é o que a palavra nos orienta. Quem pode casar novamente? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 ao 11. Nós vamos ver aqui quem tem autorização de casar à luz da palavra. 1 Coríntios 7, do versículo 8 ao 11. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom que ficarem como eu. Mas se não podem conter-se que casem. Se porque melhor casar do que abrasar. Todavia, os casados mando eu. Versículo 8, 1 Coríntios 7, do 8 ao 11. Sim, está certo, desculpa. Todavia, aos casados mando eu, mas o Senhor que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Olha bem, preste atenção aqui nesse versículo 8, para você não errar. O apóstolo Paulo, autoridade de Deus na terra, enquanto ele viveu, para escrever diversas cartas, ensinando a igreja, ele diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, o apóstolo Paulo não estava casado. Por algum motivo ele não tinha uma mulher. Mas se não pode conter-se, casem-se. Então ele estava dizendo assim, em outras palavras, quem pode casar? Solteiro
Se divorciado pudesse casar, estava aqui, aos solteiros, aos divorciados, aos viúvos. Mas veja que só aparecem essas duas classes. Digo, porém, aos solteiros. Solteiro é a pessoa que nunca casou na sua vida, não oficializou o seu casamento. E a viúva entra na parte de Romanos 7. Então a pessoa que perdeu o seu cônjuge e agora está livre da lei do marido, do matrimônio, para poder casar. Mas se não pode conter, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, preste atenção no versículo 10 aqui, muita atenção agora. Todavia, aos casados. Agora não está falando nem ao solteiro e nem à viúva. Você está prestando atenção em mim? Não está falando mais aos solteiros e às viúvas, está falando aos casados, versículo 10. Todavia aos casados mando. Aí alguém fala, mas isso é palavra de homem, isso é palavra do apóstolo Paulo. Olha bem, não eu, mas o... Então aqui não é conselho do apóstolo Paulo mais, é determinação de Deus. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Está confirmando, Deus não aprova o divórcio. Mas se aconteceu o divórcio, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Está entendendo que o divorciado não pode casar? É clara a palavra, não fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Só tem essas duas opções, ou vive para o Senhor, fica sozinho, vive para o Senhor orando, ou então, no tempo de Deus, tem que retornar para o seu cônjuge. Versículo 39, eu vou até ler aqui, missionário, versículo 39, do mesmo capítulo. A mulher casada, isso serve também para o homem, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Ainda tem uma questão, contanto que seja no Senhor. Então quem pode casar é os solteiros, e quem pode casar novamente são os viúvos, ou as viúvas. Tem pessoa que depois que o seu marido morre, sua esposa morre, a pessoa não quer mais casar. É um direito dela. Mas se por algum motivo a pessoa quiser casar novamente, a palavra lhe permite, porém que seja no Senhor. Nada essa história de dizer, vou arrumar um senhorzinho, uma senhorzinha, para poder me sustentar. Não é crente não serve a Deus não, mas vai me sustentar. Não, tem que ser no Senhor. É servo, é serva, tem que ser no Senhor. Conselho aos casais. Para a gente ganhar tempo, eu vou lendo Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, e a gente termina aqui. Diz assim, isso aqui vai para os casais, atenção, Efésios 5, 22 ao 33. Se cada um seguir esses conselhos aqui, o casamento vai ser bênção, vai ser abençoado, e com todo tipo de luta, mas o casal vai vencer a luta. Versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Primeira coisa, irmão, para o casamento dar certo, cada um tem que fazer a sua obrigação, tem que cumprir a sua parte. Cada um no seu devido lugar. A mulher não pode querer tomar o lugar do marido, e o marido não pode querer tomar o lugar da mulher. Então, tem que ser sujeita. O que é sujeição? É ficar debaixo do pé do marido, ele maltratando, espancando? Não. Sujeição é obediência, é respeito. A mulher tem que entender que biblicamente Deus instituiu o homem como a cabeça, ou seja, é aquele que vai dar a palavra final. Para o casamento dar bem,
A mulher não pode ter autossuficiência de resolver alguma coisa, por exemplo, sem participar o seu marido. Vai dar problema. Exemplo, eu fui lá na Casa Bahia, lá na Casa e Vídeo, lá qualquer lugar, e fiz essa continha, aí apresenta a continha para o marido. A não ser que ele deu a liberdade, falou, filha, pode ir, está aqui, o que você quiser faça, que eu assino embaixo. Aí é outra história. Mas se ele não falar nada, primeiro converse com seu marido. Fala, olha, eu estou querendo. E se ele não quiser, pastor, se eu não fizer isso, aí eu não vou ter nada. Vai para a oração. É melhor do que você bater de frente com seu marido e o diabo entrar e você perder o seu marido. Por causa de um fogão. Então uma hora o fogão vai começar a dar problema. Na hora que ele reclamar, está demorando demais essa comida. Aí você fala, preciso de um novo fogão. Aí ele vai lá, compra. Mas tem marido que é uma bênção, né, irmãos? Não precisa nem pedir 2 vezes. Não, vai lá. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Que tem mulher que estoura a conta do marido. Tem ou não tem, gente? O marido assusta. Daqui a pouco ele está em casa, está chegando cartinha, telefonema. Falou, mas esse nome aqui é da minha mulher. Na hora que ele, meu Deus do céu, ai Jesus, o que eu vou fazer? E tem mulher que é brava. Não, faz hora extra, vai, você tem que se virar. Você é o homem da casa. Então, gente, não é vergonha o homem, ele pedir conselho para a mulher. É a disjuntora. Vamos sentar aqui, vamos conversar? O que você acha? Tem homem que é machista. Né? Tem uns que deixam até um bigodão para ficar aquela cara de machista, né, Didi? Eu sou homem, não aceito palavra de mulher que não. Quem manda aqui sou eu. Tem ou não tem? Mas a mulher, ela tem que se colocar no lugar. Ainda que o teu marido esteja errado, deixa ele, vou usar uma expressão simples, deixa ele quebrar a cara. Me perdoe por essa expressão simples. Depois ele vai te dar razão. Mas não tente lutar com as suas forças. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, outra coisa importante aqui, versículo 25. Antes que eu esqueça, uma coisa importante. Quando Deus criou a mulher, Deus tirou da sola do pé do homem? Tirou de cima da cabeça, da pele do crânio dele? Tirou da onde? Da costela. A costela fica onde? Do lado. Então a gente sempre compara assim: Deus não tirou do pé para ela não ser pisada, e nem tirou da cabeça para ser maior do que ele, mas tirou do lado. Ela é a disjuntora, ela é conselheira, ela está ali para poder apoiar. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. O marido, ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? O que Cristo fez? Ele deu sua vida para salvar a igreja. Então o marido, ele tem que amar a mulher. O marido tem que respeitar a mulher. Mulher, ela não é um aspirador de pó, como tem dentro de casa. Mulher não é aquele negócio de torrar pão, uma máquina de lavar. Não. Mulher não é um objeto. Mulher, ela tem que ser amada, respeitada. Mulher tem a voz dentro de casa também, ela é responsável junto com o marido. Mas tem marido que é complicado demais, esconde até dinheiro da mulher. Eu já disse que tem algumas mulheres que é complicado. Se você não esconder, some tudo mesmo. Mas gente, olha, tudo tem que ser compartilhado. Dentro de um lar não existe assim: metade da casa é minha e metade da casa é sua. Casou, é de todo mundo. Esse é o meu salário.
Se você quiser, mulher, vai lá vender isso, vender aquilo. Não, ele é responsável pelo sustento da família. Nem todo marido tem condição de sustentar determinadas mulheres também, né? Tem mulheres que querem um Porsche, querem um Camaro amarelo. E o marido, coitado, às vezes ganha um salário e meio, já está difícil. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando do amor. O que ele puder fazer, ele vai fazer, irmão. Aleluia. Eu tenho um exemplo de dentro da minha casa, irmão. O meu pai. Irmãos, até na época do mundo, o meu pai dava exemplo de um verdadeiro homem, um verdadeiro marido. Recentemente eu e minha esposa chegou ainda a pegar essa época, um finalzinho, há 25 anos atrás ainda, quando ele trabalhava. Sabe o que meu pai fazia preocupado com a família? Meu pai lutou sempre com muita dificuldade para nos criar, muita dificuldade. Desde 14 anos o meu pai trabalhou, casou, constituiu a família e lutava, irmão, trabalhava incansavelmente para colocar o pão dentro de casa. Na minha casa era tudo humilde, irmãos, mas tudo com amor e carinho. Sabe o que meu pai fazia? Hoje nós temos muita facilidade. A gente compra hambúrguer, a gente compra cheeseburger, e aí vai os burgers por aí. Mas antigamente era mais difícil, irmão, muito mais difícil. E às vezes, sabe quando a gente via isso em casa? Quando meu pai fazia serão, hora extra. Ele trabalhava numa metalurgia e às vezes o patrão falava assim: olha, hoje tem muito serviço, dá para poder fazer uma hora extra para a gente entregar esse pedido? Aí meu pai, como bom funcionário, claro, dá sim. E além de ganhar um pouquinho a mais quando isso acontecia, ele ganhava lanche. Então dava o chamado hambúrguer. Sabe o que meu pai fazia? Ele não comia o hambúrguer, irmão. Não comia. Sabe por que não comia? Ele pensava assim: poxa, tá certo que eu estou aqui trabalhando, mas dentro da minha casa tem uma mulher e tem um menino e tem uma menina lá. E até depois já de casado também, uma certa época nós precisamos morar com ele, devido a uma luta que passamos com eles. Dentro da minha casa está lá a minha nora e o meu filho. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele guardava e levava para casa. Sabe o que acontecia? Quando ele chegava, era festa, irmão. Parecia que ele estava chegando com o supermercado inteiro. Quando ele tirava da bolsa assim, e todo mundo já sentia o cheirinho. Aí ele chamava todo mundo, colocava em cima da mesa aquele hambúrguer que estava ali pequeno. Aí ele falava com a minha mãe: ô Vera, traz lá a faca, Vera. Aí ele partia um pedacinho para cada um: ó, isso é para você, isso é para você. E, irmão, a gente comia e ficava satisfeito. Dava a impressão que a gente comia 10 hambúrguer. Sabe por quê? Era um chefe de família que amava a sua família, que estava preocupando com a sua família. Então Deus quer isso, irmãos, que o homem, ele proteja a sua família. Tem homem que vê às vezes a mulher doente dentro de casa e abandona ela. Eu fui orar uma vez por uma irmã, chorando. Ela falou: pastor, eu nunca vi uma pessoa, pode ser que tenha, eu não conheço, eu só conheci uma pessoa até hoje, teve 7 derrames, irmão. Ela teve 7 derrames. E a irmã, entrevada na cama, ela falou: pastor, depois do primeiro derrame, que eu fiquei torta de um lado, ele me deixou e foi morar com uma pessoa que era perfeita no corpo. Irmãos, tem marido que é assim. Mas a palavra de Deus orienta para o marido amar, se entregar por ela, fazer de tudo para que a sua família, a sua esposa, seja feliz. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Eu não tenho coragem de machucar a minha carne, mas se eu maltrato a minha mulher, eu estou machucando a minha carne, porque é 2 numa só carne agora. E às vezes não é só espancar, palavras mal faladas dói muito, irmão. Tem palavra que acaba com a pessoa.
Então eu não quero maltratar minha carne, eu tenho que amar minha esposa. Pois somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. A igreja de pé. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha só, se cada um fazer a sua parte, irmãos, se cada um cumprir a sua obrigação, esse lar é bênção sobre bênção. Que o Espírito de Deus, Ele fale mais em vosso coração, e que o seu lar seja uma bênção na mão do Senhor. Amém?